Na aula de hoje, vamos mudar um pouco a nossa matéria. Saímos um pouquinho da hidrostática, agora estamos falando de hidrodinâmica ou fluidodinâmica. Estamos na apostila 1, página 39. Bora para a aula! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tranquilinho? Como é que vocês estão aí? Conseguindo estudar? Mantendo uma rotina de estudos? Importante você saber disso, estamos juntos em transmimento de pensação e online. Galera, a aula de hoje é sobre vazão e equação da continuidade. Já conversei com vocês ao longo do ano passado sobre esses conceitos, eles não apareceram explicitamente, mas chegou o momento da gente conversar sobre isso com muita calma. Então, pegue seu fichário, faça suas anotações. É importante você saber também as matérias passadas, embora tenhamos mudado um pouco, mas os conceitos passados ainda são muito importantes para nós. Tudo bem? Então, vamos anotar, vamos pegar essas expressões novas que vão aparecer nessa aula e chega de papo. Bora para a aula! Vamos falar um pouco sobre hidrodinâmica. Percebam que trocamos um pouquinho, né? Até agora estávamos em hidrostática, agora estamos em hidrodinâmica, beleza? O que é hidrodinâmica? O que a gente tem que saber? O que é importante para nós e nós devemos saber? É isso que eu vou conversar com vocês agora. Então, prestem muita atenção em tudo que eu vou dizer para vocês. Olha só, hidrodinâmica, o que eu vou calcular primeiro com vocês? Pensa no que eu estou falando, água, dinâmica, água em movimento. Então, se nós temos um movimento, nós temos um fluxo. Venho falando com vocês isso desde o primeiro colegial. O primeiro conceito que eu passei para vocês lá no primeiro colegial foi o conceito de fluxo. Eu vou continuar usando isso até o final do terceiro colegial, tá? Então, o que é um fluxo? Como é que a gente calcula um fluxo mesmo? Qual que era o conceito de fluxo? Ora, o fluxo é algo que passa e aí eu preciso ter controle, eu preciso controlar. E como é que a gente controla a natureza? Como controlamos os eventos que nos rodeiam? Pelo tempo. Então, todo fluxo vai ser um controle e todo controle precisa de tempo. Então, como é que a gente calcula fluxo? Algo que passa por um determinado tempo. Essa é a expressão, essa é a fórmula, esse é o modo como a gente calcula qualquer tipo de fluxo. Percebam aqui que quando eu me refiro a algo que passa, o que pode ser isso? Qualquer coisa. Pode ser o espaço, pode ser velocidade, pode ser volume, pode ser areia, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser energia, pode ser cargas, pode ser uma série de coisas e isso tudo eu vou conversar com vocês com muita calma. Mas, para a aula de hoje, o que nos interessa? É o fluxo de um fluido. É disso que a gente vai falar. E aí, como é que a gente calcula esse fluxo? Fluxo, φ, letra grega, essa letra grega aqui é o φ, e ela vai mostrar para nós o conceito de fluxo, tá? E aí, como é que a gente calcula fluxo, então? Fluxo é calculado por algo que passa. Então eu vou ter a variação, perceba que isso aqui é um delta, né? Um final menos o inicial para eu conseguir calcular, para eu conseguir controlar o que passou e quanto passou, tudo bem? Então é a variação de alguma coisa. Pode ser delta S, pode ser delta V, pode ser delta V de volume, pode ser outras coisas também que vamos ver com muita calma em outras matérias. Mas por enquanto, do que eu estou falando? Definição de fluxo. Então, definição de fluxo é a variação de alguma coisa por um determinado tempo. Controlamos tudo. Tranquilo isso? Mas agora, do que a gente vai falar? Do fluxo de um fluido. Se eu estou falando de um fluido, isso vale tanto para líquidos quanto para gases. Embora existam alguns fluidos que são sólidos, já conversamos sobre isso. Então, se eu estou falando de um fluido, como é que eu controlo a vazão, o escoamento, a quantidade desse fluido que está passando? Por um volume. Então, para nós, como é que vai ser calculado o fluxo de um fluido? Letra grega, φ. O tempo é o que a gente vai ter o controle, só que agora, para a gente controlar o que está passando, a gente vai medir um volume. Então, o fluxo para nós aqui vai ser um ΔV sobre ΔT. Percebam que esse V aqui é maiúsculo, é de volume, não é velocidade. Não é velocidade, beleza? Só que aí, para deixar isso um pouco mais adequado, porque o φ é usado para qualquer fluxo, como nós estamos falando de um fluxo de fluido, eu vou trocar essa letra aqui e vou colocar um Z no lugar. E aqui nós estamos calculando, então, uma vazão. Ah, mas por que não usa V de vazão? Já tem muito V por aí, né? Tem V minúsculo de velocidade, tem V maiúsculo de volume. Se eu colocasse mais um V, ia confundir todo mundo, então deixa o Z. Entenderam? Como é que é calculado, então, a vazão, o nosso Z aqui? É a variação do volume pelo nosso agente de controle, que é o tempo.
Ficou claro isso para você? Tranquilo? Então, retomamos isso aqui, já havia conversado com vocês há um tempo sobre isso e vamos falar um pouquinho mais sobre essa vazão. Então, o que é a vazão? Vamos entender um pouco melhor o que é a vazão e como é que ela funciona. A vazão, ela vai ser calculada de várias formas. Uma das formas que a gente tem para calcular isso é uma torneira. A torneira não sai um volume? A torneira sai água? A água é um fluido? Sim, posso calcular, então, a vazão. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos pegar uma torneira como exemplo? Vou pegar uma torneira, abro a torneira, coloco um balde embaixo dela, vou encher esse balde, aí eu falo para vocês, ó, esse balde tem 5 litros e demorou 1 minuto para encher todo esse balde. Qual é a vazão? Qual é o fluxo do volume nesse caso? Você pode fazer de cabeça isso comigo. Se você dividir a variação do volume pela variação do tempo, você vai encontrar um valor de 5 litros por minuto, entendeu? Então, qual é a vazão da torneira? Ó, dessa torneira sai 5 litros por minuto. Pegou comigo? Tranquilo? Simples, né? Só que aqui eu estou falando de uma unidade usual, né? Não estou falando do sistema internacional, estou falando de uma unidade que é usual, né? Faz parte do nosso dia a dia. E se fosse para a gente trabalhar isso no sistema internacional? Então eu vou falar com vocês da unidade de medida no sistema internacional. Tudo bem? Beleza? Bora lá. Como é que fica isso? Então estamos falando, nesse caso, do sistema internacional. Esse exemplo que eu dei para vocês na situação anterior é litro por minuto, não é sistema internacional. Então, eu quero saber com vocês como calcular no sistema internacional. Volume, como é que a gente mede volume no sistema internacional? Metro cúbico. Como é que a gente mede tempo no sistema internacional? Por segundo. Então, no sistema internacional, vocês perceberam a quantidade de vezes que eu estou repetindo isso. É importante que você se ligue nas medidas. Tem que transformar, vocês perceberam isso na matéria passada. Metro cúbico por segundo. Essa vai ser a unidade de medida de vazão. Tranquilo isso? Meio estranho, metro cúbico, né? Parece ser muita água. A gente fica com a impressão de que metro cúbico é muita água. Isso não é usual para nós, né? Porque se você pensar 5 litros, é 5 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Existe algum lugar que a gente consiga calcular as coisas em metro cúbico por segundo? É muita água, cara. São 1000 litros por segundo se você tiver 1 metro cúbico. Pegou? Vamos calcular um pouco mais isso e percebam a unidade. A unidade é metro cúbico por segundo. Agora, olha essa imagem. Conhece essa menina aqui? Essa menina é Itaipu, cara. A maior hidrelétrica do Brasil, segunda maior do mundo. Essa Itaipu aqui eu tenho 20 geradores de energia para transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética e depois em energia elétrica, tá? E desse lado aqui, eu tenho o que a gente... Desse lado aqui é a parte que a gente deságua, é a parte que a gente joga fora a parte da água. Por quê? Se isso aqui tudo encher muito, vai transbordar. Não pode transbordar, então joga um pouco de água fora. É o que a gente chama de descarte de água. Tudo bem? É como se fosse o ladrão de uma caixa d'água, né? Não sei se você entende isso, mas é mais ou menos isso. O ladrão da caixa d'água. Então isso aqui, olha o tamanho dessa caixa d'água, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre Itaipu para você entender. Os números dela, olha que loucura, vazão máxima 62,2 mil metros cúbicos por segundo. Então, se os caras abrirem todas as 20 comportas que geram energia, vai sair isso aqui de água. É pouquinha água, né? Agora, capacidade máxima de descarga, lembra que eu mostrei para vocês na imagem? Aqui, ó, aqui é a parte da descarga de água, tá? A capacidade máxima da descarga é 162.200 metros cúbicos por segundo. Cara, é muita água que está passando por ali. Olha só, o comprimento dela, 483 metros, com portas 14 unidades, e as dimensões, 21 metros de altura e 20 de largura. É o tamanho do cano aí, tá? Outra coisa, área, 820 mil quilômetros quadrados. Fui pesquisar isso, estado de São Paulo, 250 mil quilômetros quadrados. Cara, é quase 4 vezes o tamanho do estado de São Paulo. É gigante esse lago. Essa Itaipu é gigante. Ela é muito grande, tá? Bom, tenho aqui outras informações. Precipitação média anual, 1.650 milímetros. Não sei se vocês entendem isso, mas quando você tem essa análise, né, milímetros de chuva, choveu 5 milímetros, choveu 20 milímetros essa noite. Esse milímetros aqui já é calculado por metro, tá? Por metro quadrado. Então, se uma noite você teve uma chuva de 20 milímetros, já fica embutido que é por metro quadrado. Vamos converter isso para um valor mais preciso? Então, se choveu 20 milímetros, se você pegar uma área de 1 metro quadrado, quer dizer que choveu 20 litros de água. Essa é a transformação, tá? Olha outra coisa, vazão média do afluente. Isso aqui é o que sai média de água, né? O rio tem isso aqui, 11.000
1.663 metros cúbicos por segundo. É a média de água que passa por ali, tá? Barragem, a altura tem 196 metros e um comprimento total de quase 8.000 metros aí, beleza? Curiosidades, só para a gente entender um pouco melhor esse conceito de vazão. Tranquilo? Bora falar um pouco mais sobre isso. E agora eu vou mostrar para vocês um outro modo da gente calcular a vazão também, tá? Outro modo da gente calcular o fluxo. Tranquilo? Vem comigo, vamos fazer isso aqui com muita calma. Olha só, vazão, como é que a gente calculava mesmo? Variação do volume pela variação do tempo. Agora eu quero que vocês percebam que, quando eu estou falando de um cano, às vezes eu não consigo calcular o volume do cano. Não dá para calcular, né? Pô, qual que é o volume de cano? Quanto que passa de água? Qual que é a vazão desse cano? Eu não consigo calcular o volume dele, né? O cano está na parede, por exemplo. Mas o que eu percebo? Um cano tem uma área, né? E essa área a gente consegue calcular. Essa área às vezes é dada, né? Se você, a hora que você vai comprar o cano, eles falam para você, ó, qual que é a área da bitola, né, que a gente chama. E esse cano também tem um comprimento, né? Ele tem uma altura, né? Não sei se você percebeu, mas eu estou falando de área por altura. Como é que a gente calcula com área e altura? O próprio volume, não é? Então, o que eu vou analisar com vocês aqui é o próprio volume. Como é que eu calculo o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Agora eu quero que vocês prestem atenção que o volume aqui, ó, virou a área da base vezes a altura. Tranquilo isso? Eu vou modificar um pouco as coisas. Essa altura que aqui aparece pode ser também uma unidade de medida de distância. Então percebam que essa altura virou distância. E agora, olha o que aparece para a gente. Distância por tempo. O que é distância por tempo? O que é ΔS por tempo? É velocidade. Então, nós conseguimos calcular também a vazão fazendo um cálculo da área vezes a velocidade com que a água, com que o fluido passa por aquele cano. Você entendeu? Faz sentido isso para você? Então, se você conseguir medir a velocidade, sabendo a área, você sabe a vazão também. É um outro modo de calcular, né? Tudo bem? Por que isso é útil, né? Onde que a gente vai usar isso? É uma outra expressão importante para nós. Onde usaremos isso? Na equação da continuidade. Vou explicar para vocês como é que a gente consegue relacionar áreas diferentes com velocidade. Tá? Então, o que eu estou falando aqui para vocês é de uma parte que chama estreitamento. O que é um estreitamento? Olha só. Essa figura aqui mostra um rio. Olha o tamanho desse rio, olha a largura que ele tem. Ele é muito largo, né? Só que a hora que você analisa a cachoeira é pequenininha, né? O rio é gigante. A hora que chega na cachoeira, o que aconteceu com a área do rio? Ficou muito pequena, percebeu? Então, o que acontece aqui? Por que essa área aqui é tão grande e essa área aqui é tão pequena? Notem uma coisa comigo. Como é que a velocidade da água é aqui nessa região? Muito lenta, né? Como é que a velocidade da água é nessa região? Muito rápida, perceberam? Tem que ter alguma relação aí de área com velocidade e é isso que eu vou discutir com vocês agora. Bom, entendam comigo, mais uma vez, né, um caso de estreitamento, olha o tamanho dessa área, olha o tamanho dessa área. São áreas pequenas, isso aqui é o que a gente chama de estreitamento, tá? Ou um entroncamento, eu estou apertando, diminuindo a área com que o fluido pode passar. O que é importante vocês perceberem? Em todos os pontos de um cano, o fluxo tem que ser o mesmo. O fluxo sempre tem que ser o mesmo. Por quê? Se aqui passar menos fluxo do que passa aqui, esse cano vai começar a encher, até que chega um ponto que ele estoura. Então, toda a água que passa por aqui tem que passar por aqui também. Entendeu? O fluxo tem que ser constante, para que não haja nenhum problema de rompimento estrutural de um cano, estou falando, né? Mas agora, então, o que você tem que perceber? O que a gente percebe aqui? Que a vazão tem que ser a mesma. O fluxo deve ser o mesmo por todo o cano. Isso é o mais importante para nós. E aí, o que você vai perceber em consequência disso? Se esse ponto eu chamei de ponto 1, esse ponto 2, o fluxo, a vazão tem que ser a mesma. Então, a vazão 1 tem que ser igual à vazão 2. Como é que eu mostrei para vocês que a gente calculava a vazão mesmo? Não é área 1 vezes a velocidade 1 igual a área 2 vezes a velocidade 2? Perceberam? Montamos uma proporção. Então, essa área aqui vezes a velocidade tem que ser exatamente igual a essa área vezes a velocidade. Ficou claro isso para vocês, gente? Essa fórmula também é muito importante para nós. E essa fórmula é a própria equação da continuidade. Pegaram, gente? Formulazinhas novas, mas é uma aula muito tranquila, muito dinâmica, relacionando coisas da nossa vida que às vezes a gente nem parava para pensar, né? Vocês gostaram da aula? Eu adoro essa aula, é muito boa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!